o talk número 3 de hoje. Mais umas super feras aqui. E aí, Natália, põe água para nós aí, Natália. O Kelly, cadê a Kelly? Kelly. Falta o da Maria Paula desse. Já deu? Então vamos lá. Quero agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que esse evento está sendo gravado e ele vai ser colocado no YouTube do Informação que Salva. Todo o conteúdo depois vai ser disponibilizado para os nossos participantes. E eu estou muito feliz de estar recebendo essa pessoa que vai subir comigo aqui, ela que é empresária, digital influencer, e vai conduzir comigo aqui esse talk especial. E vai ser muito legal, viu? Ela é empresária com mais de 130 mil seguidores no Instagram. Nas suas redes sociais é possível ver muita interação entre os treinos para competições de tambor no mundo rural, né? E muito conteúdo também sobre o seu lifestyle, com muita beleza e estilo no mundo da moda feminina. Eu quero que vocês recebam a Maria Paula. Obrigado, Maria Paula. Seja bem-vinda. Muito bom, Maria Paula, ó, fica comigo aqui, deixa eu ligar seu microfone. Já está ligado aqui. Prazer, viu? Que bom que você está aqui, viu? Senta aqui, pode ficar à vontade. Só ver se está funcionando, dá um alô aí para nós. Alô? Aí, está funcionando. Muito bom, muito bom. Esse é um talk muito bacana, onde eu tenho aqui meus amigos, que a maioria deles estão comigo desde o início da revista Saúde. Olhando aqui, acho que todos, quase todos estiveram nas primeiras edições, todos estiveram logo no primeiro ano da revista Saúde. Eu quero convidar para estar comigo aqui, ele que é cirurgião dentista, especialista em odontologia estética avançada, professor e mentor na área da odontologia, já treinou centenas de dentistas. Ele é o proprietário, dono do Instituto Botura, Dr. Paulo Botura. Vem pra cá, doutor. Aí, tá aqui o microfone. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu? Você. Aí sim. Uma das maiores referências de odontologia. Pode sentar aqui, ó. Senta aqui. Vamos trazer aqui. Fica aí nessa poltrona chique aí. Quero convidar mais uma grande referência também. Ele que é médico especialista em otorrinolaringologia, especialista em rinoplastia. Já fez a rinoplastia de vários aí artistas, influencers, muitas pessoas importantes, tem se destacado muito nessa área e é uma das maiores referências em rinoplastia na nossa região, no nosso estado. Dr. Cassiano Moretti. Aí sim, doutor. Senta aqui do lado do nosso amigo Paulo Botura. Obrigado, irmão. Valeu. Senta aqui do lado do Paulinho. Você já não se conhece, então... Bom, dando continuidade aqui, eu quero convidar ele, que é médico especialista em cirurgia plástica, também é especialista e uma das maiores referências em transplante capilar, membro da Associação Brasileira da Cirurgia da Restauração Capilar. Também colocou aí muito cabelo em muitos famosos e é meu convidado especial também para essa noite, o Dr. Paulo Miranda. Bonitão, hein, doutor? Rapaz, tá bonito aqui. Não, mas... Tudo povo bonito aqui, mas nenhum de vocês superou Maria Paula, só para deixar bem claro, tá? Tudo bem. Deixa eu ver aqui, tá? Pode sentar aí, Aqui, ó, aí mesmo aí. Bom, e quero convidar também para estar comigo uma das maiores referências ele é médico, especialista em endoscopia e cirurgia do aparelho digestivo, especialista no tratamento endoscópico da obesidade, com uso de balão intragástrico e uma das maiores referências a nível nacional e internacional, presente em vários congressos pelo mundo afora, o doutor Luiz Gustavo de Quadros. Obrigado, doutor. Aí, doutor, senta aqui, ó. Tá aqui. Vê se tá ligado aí, dá um alô para nós aí. Tá tudo ligado. Vamos lá então. Alô. Rapaz, que
Que talk especial, hein, Maria Paula? Obrigado, Maria Paula, você ter aceitado o nosso convite. O teu Instagram é muito lindo, a gente pôde acompanhar desde lá do podcast, lá na empresa, né? Muito bacana você estar aqui com a gente e com esse quarteto mágico aqui de profissionais da saúde. Eu conheço cada um deles já há bastante tempo, estou muito feliz de estar com eles aqui, porque primeiro que eles nos apoiaram desde o início do nosso trabalho aqui em São José do Rio Preto. Eles fazem parte da nossa história e nós da história deles. E hoje, quando eu olho para eles todos que estão aqui e a carreira que eles consolidaram, eu fico muito feliz, porque através da vida deles, muitas pessoas foram transformadas em saúde, beleza e bem-estar. E eu gostaria de saber o quanto isso é importante na sua vida. Você que é empresária, você que é influencer, fala de muitas coisas no seu Instagram, não só da parte de influência, mas de moda, do seu estilo de vida também, né? Mescla bastante, né? O dia que a Kelly mostrou a sua foto de chapéu, falou, põe essa foto de chapéu. Eu falei, nossa, mas uma moça tão bonita dessa, ela está usando chapéu. Não, mas é que ela é do mundo, ela também, ela monta cavalo, faz prova de tambor, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua vida e o quanto esse assunto é importante para você, a saúde, a beleza e o bem-estar. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite. Muito especial estar aqui no meio de tanta gente bacana que eu sigo e admiro. E para mim, assim, é um assunto, a gente vai abordar, e já estamos abordando desde ontem, né, assuntos assim de extrema importância. Como eu sou influenciadora, eu acho que bem-estar, né, beleza, está completamente ligado à nossa autoestima. Então, tudo que está sendo abordado aqui, para mim, é de extrema importância para o meu trabalho, né? Eu trabalho muito com essa parte estética e trabalho muito com essa questão do meu lifestyle, né? Eu tento trazer um estilo de vida mais saudável mesmo, né? Que está completamente ligado à minha vida, né, como atleta, que eu acho que tem tudo a ver. Então, de extrema importância realmente. Eu hoje, né, trabalho como modelo, como influenciadora e sou competidora de 3 tambores também. Então, eu tenho sempre que buscar, né, saúde bucal. Minha saúde bucal tem que estar sempre em dia. Eu acho que o sorriso, nosso sorriso, assim, é nosso cartão de visitas. A parte estética também, né, a gente tem que estar se preocupando muito, porque eu gosto de ver beleza em tudo, né? Então, assim, eu procuro sempre buscar dar o meu melhor em tudo que eu faço. Então, eu acho que essa questão da beleza, né, de eu transmitir isso para as pessoas, eu acho que é muito legal e importante também, né, ajudar outras mulheres a se cuidarem. Eu acho que é muito bacana. E é isso. Muito bom, Maria Paula. Quero dizer para você que você está livre aqui para você tocar junto comigo isso aqui, você acionar aqui essa equipe aqui. Aqui é uma equipe de muito peso, aqui, esse time que está aqui, são todos referência na sua área de atuação. E o tema hoje aqui, a gente está falando da saúde e da beleza, do bem-estar da mulher. A mulher, como a gente disse anteriormente, ela é muitas vezes o motor da casa, o motor ali, né, da família, né? Eu considero ela uma peça fundamental, porque ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária, ela é filha, né? Ela é sobrinha, quer dizer, ela movimenta todo o círculo da casa, faz ali todas as pessoas que estão em volta dela, ela tem essa influência. E só para vocês terem uma ideia do assunto saúde, de 100% das pessoas que buscam por saúde, 65% da busca por esse tema vem das mulheres, né? E no caso, por exemplo, do meu amigo Dr. Paulo Miranda, onde ele é uma referência em transplante capilar, muitas vezes, doutor, lógico que a maioria dos seus pacientes são homens, mas muitas vezes eles são levados pelas mulheres ao consultório. E eu gostaria que você falasse também dessa transformação que esse procedimento tão importante tem feito na vida das pessoas e que também vem crescendo no universo feminino, né? Porque muitas vezes a mulher não imaginava também que ela poderia fazer uma restauração, né? Uma cirurgia de restauração capilar, que era muito mais feita por homens. Tá bom? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Renato. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco a respeito do tema. Aos colegas aí, eu sei que eu estou sob grande responsabilidade, Ana. Vai ser um prazer falar com você.
A calvície feminina, de fato, é uma coisa que ela já existe há muito tempo, mas na minha área específica, que é a área do transplante, ela cresce até pela informação, por isso que a gente está fazendo agora. Porque muitas mulheres não sabem ou não sabiam que o transplante também seria um tratamento ideal para elas. A calvície, ela afeta a mulher diretamente, né, na autoestima, porque o homem ele convive num meio que ele é mais aceito, o calvo. O homem calvo ele encontra outros amigos em algum grau de calvície. A mulher, pelo contrário. Então a mulher tem algumas afetividades no corpo e o cabelo talvez seja uma das grandes. Eu sempre falo que as mamas e o cabelo para a mulher representam uma simbologia muito grande, né? Então a mulher no transplante de cabelo ela vem crescendo pela informação e pelo aumento da eficiência da cirurgia. Antes a gente tinha algumas técnicas que eram um pouco inadequadas, né, para o transplante feminino. E hoje não, hoje elas já vêm, se sentem seguras, resultados mais naturais. E então hoje o que eu noto, por exemplo, essa semana eu tenho uma paciente feminina. O percentual não é grande. Na estatística da sociedade, é em torno de 2% de mulheres que operam. Mas se você vê mulheres entre 20 e 30 anos, você tem um percentual aí de quase 20% com algum grau de calvície. Acima dos 50 sobe para 40. Então existe uma prevalência muito grande de calvície no mundo feminino. E doutor, é engraçado que agora, né, com essa questão do pós-Covid, por exemplo, aumentou muito, né, essa questão emocional também que está ligada completamente, né, ao bem-estar da mulher, com essa correria louca, né, do nosso dia a dia. Eu acho que o estresse, né, essa questão, né, está totalmente atrelado nessa queda, né, de cabelo. Eu acho que está aumentando muito por conta do pós-Covid, né, e por conta desse estresse mesmo que as pessoas, né... A calvície feminina, diferente da masculina, ela tem algumas outras abordagens. O homem ele tem basicamente um padrão androgenético que você segue, a mulher não. Ela também tem o padrão, mas aí ela é influenciada por várias outras coisas. O emocional conta muito. Sim, muito. Então você tem alguns momentos que você tem um desequilíbrio, vamos colocar assim, emocional. Isso pode acentuar um quadro de calvície ou até dar início. O que eu noto agora é doenças autoimunes acometendo mulheres, fazendo calvícies que não eram comuns no passado. Então, tem novas doenças que estão surgindo, talvez elas não sejam novas, os diagnósticos estão melhores, né? Mas, de fato, as mulheres no Covid sofreram muito, porque existe uma queda pós-trauma. Isso existe no dia a dia. Aqui no Covid os números foram muito grandes, então a gente observou mais na população. Mas é muito comum você ter sempre queda pós-parto, pós algum momento de estresse, pós-cirúrgico. Devido ao fator hormonal. Pós-dieta, mas como no Covid foi tudo muito grande, a gente notou que de fato existia uma inter-relação entre casos de Covid e calvície. Era desesperador, porque as quedas eram extremamente acentuadas, mas assim, tudo se resolveu com tratamento clínico, com a resolução dos problemas. Mas assim, para falar que a calvície ela é muito evidente nas mulheres, ela é muito presente, traz um sofrimento muito grande, porque não tem como esconder, né? Não tem como, não tem uma roupa que te possa fazer uma camuflagem. Então é isso, Renato, né? O meu dia a dia hoje também ele é feito por mulheres. Que legal, né? E isso até um tempo atrás era mais difícil, né? Eu não tinha pacientes, né? Mulheres. Para cirúrgico, não. Mas hoje já começa a ter, né? Bom, outro procedimento também que as mulheres buscam muito é a rinoplastia, né? Essa mudança do nariz, não estou contente com o meu nariz, olha no espelho e fala, né, não se sente bem. Doutor Cassiano, você que operou já, lógico, não só muitas mulheres, mas também muitas famosas, né? Hoje, sim, qual que é a maior busca por essa mulher quando chega no teu consultório? O que ela quer mais, qual é a mudança que ela mais busca com relação a esse procedimento que você, que é uma das maiores referências aí, pode dizer para as mulheres que estão nos escutando agora? Boa noite, Renato. Boa noite a todos.
prazer estar aqui de novo, desde o início, né, da revista e tudo. A Bora. gente está junto e trabalhando nessa área também. O dia a dia nosso no consultório, em questão de atendimentos, as mulheres buscam esse bem-estar, essa autoconfiança, essa autoestima, que muitas das vezes o nariz incomoda muito. Hoje com a internet também a gente vê muito isso, né, incomoda mais ainda do que antigamente. Então a rinoplastia aumentou muito o número de pacientes através da internet também, por fazer o selfie, vídeo, então a paciente fica mais incomodada e às vezes trabalha com isso, né, com a internet. E também o bem-estar associado à saúde, respirar melhor. Então o paciente busca atividade física, dormir bem, então a gente pode associar essa questão funcional e estética também para melhorar a autoestima, a autoconfiança e também melhorar a respiração. Isso é uma coisa interessante, né? A gente fala muito da estética, mas muitas vezes vocês aliam esse procedimento à questão funcional, né? Devolve a qualidade de vida e ao mesmo tempo já aproveita e faz a parte estética também, né, doutor? Sim, é o que a gente mais faz, né? Associar tanto o bem-estar e a saúde e a estética também. Então as mulheres muitas vezes procuram só por estética, mas na avaliação, nos exames a gente vê que tem essa alteração funcional e a gente já propõe corrigir tudo para sair respirando bem e satisfeita com o nariz também. Isso é muito possível hoje, né? Hoje a área da saúde ela oferece muita coisa, né? E hoje eu estou muito feliz de estar junto com vocês aqui. E, doutor, eu estava chegando aqui, no dia que estava instalando aqui essa imagem atrás, quem mandou fazer foi minha equipe, não fui eu, a Kelly, que bolou tudo isso aí. Na hora que eu vi a minha foto ali atrás, o tanto que eu emagreci, eu até fiz um vídeo e eu gostaria de agradecer ao doutor Gustavo, porque o ano passado eu liguei para ele e falei, doutor, eu estou cansado desse peso que eu estou. Ele falou, então vamos botar um balão. Falei, vamos embora. E em uma semana a gente fez os exames, né? E botou o balão eu coloquei o balão intagráfico e lá se foram 13 quilos. E é um procedimento muito legal, muito seguro, que eu tive a oportunidade de fazer e ter o benefício dele. E agora a gente vai fazer a parte 2, né, doutor? Já vamos colocar um balão para um ano, que eu me adaptei muito bem. E eu gostaria que você falasse dessa solução que é o balão, onde ele se encaixa, né? Muitas mulheres aí sofrem com essa questão de perda de peso, de emagrecimento, aquele efeito sanfona, né? Muitas tentam o tratamento com medicamentos ou vão nutricionista e tem uma faixa importante de pessoas que se encaixam nesse procedimento. Eu, por exemplo, me adaptei muito bem, eu nunca tinha emagrecido tanto e consegui manter o peso. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, especialmente para as mulheres que buscam esse emagrecimento. Perfeito. Primeiro, boa noite a todos, obrigado. Para mim é sempre um prazer, assim, uma satisfação grande falar sobre esse tema, sobrepeso e obesidade, porque apesar de ser considerado já uma doença publicamente, isso já há mais de um século, ainda existe muito preconceito, existe muito tabu, existe muita questão da pessoa achar que não precisa de um tratamento, né? Até por questão familiar, às vezes, não, você não precisa, você vai procurar alguma coisa, fecha a boca e a coisa não é tão simples assim. A obesidade e sobrepeso ela é uma doença crônica, tem um caráter progressivo e incurável. Quer dizer, a pessoa que tem essa predisposição genética até, ela vai desenvolver essa doença em algum momento da sua vida. Assim como qualquer outra doença, como diabetes, como pressão alta, muitas vezes associadas até a câncer, né? E o tema de hoje tem muito a ver, né? Saúde estética e bem-estar. E é essa ordem que a gente pensa para o tratamento mesmo de sobrepeso e da obesidade. É claro que a questão estética, muitas vezes, é a questão mais envolvida na mulher, no homem que vem procurar, olha, eu queria melhorar, queria ter uma questão corporal melhor, eu estou me sentindo feia, preciso melhorar minha autoestima, isso é extremamente relevante e importante. E mais do que isso, a obesidade, o tratamento do sobrepeso, ela é uma questão de saúde, né? Então, o sobrepeso e a obesidade, ela está afetando o corpo de uma maneira inflamatória, então quer dizer, todo o corpo daquela pessoa está sofrendo uma descarga inflamatória diariamente.
E isso vai predispor ele a várias outras doenças em algum momento da sua vida. Então hoje, comprovadamente, a gente já sabe a associação com mais de 13 tipos de cânceres diretamente ligados à obesidade, interferência na saúde bucal, interferência na saúde respiratória, interferência estética e plástica e de demais outras áreas. Então é uma interface grande, onde a pessoa ela precisa de um tratamento realmente, não é simplesmente assim, não, é só você fechar a boca e pronto. Para melhorar, primeiro, questão de saúde, secundariamente a questão estética, para ter uma qualidade de vida de maneira adequada. Como qualquer outra doença crônica, progressiva e incurável, o tratamento ele é crônico. Então, o balão é uma das opções, mas não adianta a pessoa fazer um tratamento em determinado momento se não tiver uma modificação do estilo de vida. Você sabe bem disso, né? Você é um paciente que se adaptou muito bem, entende as mudanças e fez as mudanças. Não adianta pensar que é simplesmente usar uma medicação, etc. Especialmente na área da endoscopia, é uma área que já vem há muitos anos crescendo e tem tido um desenvolvimento, acho que dentro da área de medicina de tratamento da obesidade, juntamente com as novas medicações, a endoscopia é o que mais vem crescendo. Se a gente lembrar de outras áreas da medicina, né, lembrar uma coisa que talvez seja mais impactante, a cirurgia cardíaca. Há algum tempo a cirurgia cardíaca mais feita era a cirurgia aberta, né? Então abria o peito do cidadão para fazer ali a ponte de safena, etc. Com o tempo foi surgindo uma coisa que na época era uma loucura, né, que era fazer o tratamento através de cateterismo, né? E aí é claro que sofreu um período de adaptação, até de preconceito dentro da área, e hoje a gente vê o que isso se tornou, né? Então hoje a cirurgia aberta, cardiológica, ela é a cirurgia mais de exceção do que a cirurgia de referência, até por ser menos invasiva e resultado assim, ótimos. E a endoscopia, ela vem no mesmo sentido. Então, o balão intragástrico é uma das opções, que também vem evoluindo. Muitos outros métodos endoscópicos vêm evoluindo ao longo do tempo. E ele vem, no momento, encaixar uma lacuna onde não se existia. Então, imagina que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e incurável. De novo, a gente sempre repete bastante isso. Só que era uma doença onde você simplesmente pegava aquela pessoa no início da sua doença, fala assim, ótimo, modificação do estilo de vida, modificação comportamental, esporte, e aí agora vamos progredir. A doença progrediu, o que a gente tem mais de opção? Medicação. Então vamos entrar com medicações que se encaixam muito bem, hoje a gente tem ótimos medicamentos para tratamento crônico da obesidade, mas um grupo grande de pacientes não é responsível. Trata com medicação, mas olha, não estou respondendo, minha doença está progredindo, estou ganhando peso. E aí o que se fazia? Vamos esperar essa doença se agravar até um ponto que ela é tão grave que eu preciso intervir com a cirurgia bariátrica. Isso não tem muito sentido, né? Que doença que a gente faz isso? Não, espera você piorar para chegar no último grau de tratamento. Então essa interface, esse meio do caminho, não existia. Que é onde se encontra a maioria das pessoas. Sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, sem diabetes, sem pressão alta. E a endoscopia ela vem no momento para encaixar esse meio. Uma das possibilidades das soluções, o balão intragástrico, onde a gente existe no mercado balões de 6 meses até 1 ano com relação à durabilidade, balões ajustáveis, onde a gente pode colocar mais ou menos líquido, e agora os balões deglutíveis, né, onde o paciente não precisa de uma endoscopia, não precisa de nenhuma invasividade maior, é um comprimido, ele engole esse comprimido que é um balão, você faz a injeção do líquido, e aí, com o tempo, 4 meses depois, esse balão abre e o paciente ele elimina esse balão de maneira automaticamente. A gente espera com essas metodologias algo entre 10% e 20% de perda de peso, né? Sustentada, é claro, mas dependente do acompanhamento com equipe multidisciplinar, nutricionista, educador físico, procurar um esporte, uma academia, psicóloga, enfim, a gente vai individualizando uma equipe, né, para cada tipo, equipe multidisciplinar. Então a gente sempre fala, é um tratamento que precisa de uma equipe especializada, né? Então tem que procurar um especialista, realmente uma equipe qualificada para isso, para que você tenha essa maior possibilidade. E o balão, você sabe, é bem tranquilo, né? Tinha muito essa questão, não, eu vou colocar, vou passar mal, porque é algo ali que vai interferir no meu estômago, vou tirar. Teve caso de artistas famosos que tirou e não se adaptou, e aí isso assusta um pouquinho. Mas a gente vê que não é bem assim. O importante é o preparo da pessoa, o entendimento do método. Com isso o tratamento vai super tranquilo. Não, o resultado é muito bom. Maria Paula, em algum momento você
você sempre foi magra, assim? Você já lutou contra a balança? Como é que você faz hoje atualmente? Você tem um controle assim da alimentação? Você cuida disso? Bom, eu sempre fui magra, tive esse padrão assim, mas eu tenho uma genética, por exemplo, minha avó paterna era obesa, né? Então, eu procuro constantemente, sabe, equilibrar a minha alimentação. Eu no descanso, eu não sou aquela que como de tudo, até porque eu vivo nesse efeito sanfona mesmo. Se eu descuidar, eu engordo muito rápido. Meu corpo responde negativamente muito rápido. Então, eu procuro estar sempre equilibrando assim, minha alimentação pelo fator genético, né? E é isso. E eu tenho uma pergunta para você, doutor Luiz. Eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, né, quando você falou que a obesidade era doença, eu queria saber de você o que é que você acha sobre essa romantização hoje da obesidade, né, que tem sido muito pregada na internet por algumas influenciadoras, alguns influenciadores, né, sobre peso. E essa coisa, né, de você tem que se aceitar como você é. Eu acho que é importante você se aceitar como você é, mas quando se trata de uma questão já de saúde, né, eu acho que aí você tem que parar para pensar, procurar um profissional. Exatamente. Sabe que isso era uma coisa que nos preocupava muito, né? A gente começou a ver e até o ponto de, até juntamente com a sociedade bariátrica, algo a gente tentar uma atuação de alguma maneira. Porque tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ter hoje tem muito o respeito, né, contra a gordofobia, etc. Isso eu acho fundamental, inclusive com esse entendimento do que é doença. Agora, essa romantização ela é um pouquinho preocupante, porque se cria critérios do gordinho saudável, etc., que não, é bonito, está tudo ok. Não, ok, tem que ser respeitado, tem que ser entendido que isso é uma doença de caráter crônico e que a pessoa precisa de um tratamento. A partir do momento que você coloca ali algo tentando dar um entendimento como normal, digamos assim, do ponto de vista que está tudo bem, o padrão que cada um quer seguir, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque imagina, por exemplo, se a gente tem uma diabetes, por exemplo, e a gente fala, não, é legal ser diabético. Então, eu acho que é importante não ter preconceito contra o diabético, por exemplo, mas mais importante do que isso, você ter a consciência e ter a divulgação de que sim, é uma doença, que não é culpa da pessoa ter adquirido essa doença, então não é culpa, na dificuldade de manutenção de peso, de emagrecimento, não é uma responsabilidade simplesmente da pessoa, né, porque ela quer, mas é uma doença, e é uma doença que precisa ser tratada. Então, acho que hoje está se equilibrando um pouco isso, mas uma época isso gerou uma certa preocupação, né, porque o corpo da pessoa com obesidade, infelizmente, não é um corpo saudável, mesmo que os exames estejam normais. Então, existe ali uma bomba relógio. Uma bomba relógio para infarto, para AVC, para câncer, para diabetes, para hipertensão, né? Mas, de qualquer maneira, a divulgação, enquanto mais se fala, mais traz paciente para dentro do consultório e mais a gente tem possibilidade de explicar e de conversar sobre como é importante essa manutenção e que não tem problema ter o efeito sanfona, acontece, não é culpa da pessoa. Existem os gatilhos da vida, são gatilhos de estresse, gatilhos de ansiedade, familiares, trabalhos, etc. E que às vezes um rebote na doença faz parte do tratamento de uma doença crônica. Não tem pacientes que têm uma recidiva de câncer, vamos tratar. Tem o paciente que tem recidiva da diabetes, que está controladinho, piorou, vamos tratar. E o importante é sempre acompanhar, de novo, com uma equipe que tenha esse leque de opções para cada fase da vida da doença. É uma doença que vai ter o caráter crônico, então, durante aí 20, 30 anos, né, cada fase ela vai se atuar e vai se demonstrar de uma determinada maneira, e todos os tratamentos são bons. A questão é quando encaixar cada tratamento para cada fase e para cada pessoa. Adaptação, né? Bom, esse tema é muito legal, né? Falar de saúde, beleza, né? E bem-estar, estética. E eu quero trazer meu amigo Dr. Paulo Botura para essa conversa, porque ele que já transformou vários sorrisos né, de várias pessoas, entre pessoas famosas e pessoas não famosas, ou seja, isso para você que é o seu dia a dia, né? O quanto para você é importante ver o resultado, que quem conhece teu trabalho sabe da sua capacidade, sabe do que você gera pelas pessoas, mas
ver o final, né? Não só em termos de beleza, mas em termos de mudança de vida e autoestima. Fala um pouco disso, porque eu acho que é isso que move até a maioria de vocês aqui, né? Vocês são muito bem sucedidos no que vocês fazem, mas é ver aquela satisfação do paciente até independente da idade, né? Porque você tem clientes jovens até clientes mais velhos, né? Fala um pouquinho disso aí, meu amigo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado, Maria Paula, os meus amigos pacientes, que praticamente todos que passaram comigo. É um prazer estar junto com vocês aqui. E a boca não está dissociada do corpo, né? Nada vai bem se os dentes não estiverem bem, vamos dizer assim. E eu, ao contrário, é da mesma forma. Igual uma diabetes pode causar uma complicação na boca, uma má respiração, né? Um problema talvez ligado ao Paulo, cabelo, mas está ligado ao emocional da pessoa. Mas eu acho que assim, o mais importante de tudo é o que o Luiz Gustavo falou, trazer mudança de vida para as pessoas com saúde, né? Para atingir qualidade de vida. Não adianta nada eu fazer um belo trabalho estético na boca dos pacientes se não vier acompanhado de saúde. Então eu quero que aquele paciente tenha o prazer de ter os dentes bonitos, minimamente invasivo, que a gente fala, que igual ao teu caso. A ideia hoje não é destruir ou fazer grandes cirurgias ou destruir dentes para poder fazer um caso bacana, que seja funcional. Mas a ideia é sempre trazer a qualidade de vida, e a mudança de vida para as pessoas é muito interessante. No meu caso, eu vejo bastante. Até teve um caso que você teve lá no consultório esses dias, que eu fiz um caso de uma senhora e ela publicou no jornal por conta dela. Ela quis publicar uma carta aberta no jornal me agradecendo pela mudança da vida dela. Então isso para mim é satisfatório demais, e a gente está o dia a dia ali sempre para isso, para trazer mais qualidade de vida, com saúde, com beleza e bem-estar sempre. E porque toma um susto, né, quando vê uma paciente, no caso, fez uma publicação num jornal, aqui no Diário da Região, foi, né? Agradecendo ele como dentista. Cara, eu acho que isso aí deve ser aquele negócio que o dinheiro não paga, né? Porque você, espontaneamente, alguém fazer uma carta dessa agradecendo um procedimento que não foi só estético, né? E a gente gravou entrevista com ela. Ela falou desde o atendimento, da maneira como as pessoas trataram ela. Quer dizer, hoje a gente está falando aqui de muita parte estética, mas tem muita parte do tratamento com o paciente, que isso influencia inclusive no resultado, na adaptação dele no tratamento. Se a equipe de vocês já começa tudo certo, vamos dizer, na primeira ligação, no primeiro WhatsApp, né? A gente falava em ligação, né? Hoje é o primeiro WhatsApp, é o primeiro direct lá no Instagram, já começa bem por aí, né? E é o que aconteceu, né? Influencia totalmente, né? Eu falo que já faz um bom tempo, praticamente desde quando eu me formei, há bons anos atrás, né? Mas nessa saúde humanizada, né? Porque até então era algo tudo mecânico, a medicina mecânica, a odontologia mecânica, curativa. Hoje não, hoje essa parte da humanização do paciente, de você realmente acolher o paciente, é o que faz os nossos tratamentos darem certo no final. Porque o paciente que está feliz ali junto com você, ele é um paciente totalmente colaborador. Então isso para nós faz total diferença. Imagino que aqui todos com certeza sabem disso, mas é o que chega ao sucesso no final. Com certeza. Uma coisa interessante, doutor Paulo, que esses tempos atrás a gente publicou uma postagem no teu Instagram que eu achei muito legal, que na área da medicina, Maria Paula, infelizmente, eles não podem divulgar o antes e o depois. Né? Os dentistas ainda podem, mas os médicos... E é o que a gente mais ama, né? O antes e justamente depois. Isso. E aí, mas alguns, infelizmente, até algumas, existem algumas liminares e tal, às vezes publicam, né? Mas tem alguns que não gostam de publicar, mas achei muito legal com o Dr. Paulo, ele colocou lá o antes e depois do paciente dele, que na verdade era um cara que estava careca e depois ele mostrou ele sorrindo, né? Porque uma das coisas que você sempre fala
é a questão da melhora da autoestima, porque a pessoa que quando chega lá com a calvície, não é só o tratamento da calvície, tem uma história por trás, né? Eu acho importante você falar isso, porque isso está muito relacionado com o bem-estar. Isso é uma coisa que me incomodou desde o início, porque recém-formado, eu tinha que escolher uma área de atuação, queria ser diferente, fui fazer transplante de cabelo. E aí eu achava que o transplante de cabelo era uma cirurgia que, era só por cabelo e tal. E aí eu comecei a entender que era muito maior, que o que eu fazia não era colocar cabelo, era restabelecer alguma coisa muito maior, porque eu notava que o paciente voltava diferente. Era um paciente reinserido no meio, era um paciente que me contava histórias, ele um paciente que me falava que começou a acontecer coisa nele. Eu falei, não, peraí, então o que eu faço não é só transplantar cabelo. E isso aí para mim foi muito bom, porque eu entendi um propósito da medicina na minha vida, porque não era só transplantar cabelo. Através do transplante de cabelo, eu achei uma forma de trazer bem-estar, felicidade, saúde. Porque você estava falando da obesidade como uma doença crônica, progressiva e incurável, e é o meu caso. A calvície também é uma doença crônica, progressiva e incurável, que tem os seus momentos adequados para serem tratados. O diagnóstico precisa ser o mais preciso para a gente ter o melhor tratamento, mas também, às vezes, chegam pacientes para mim e falam, eu esperei agora porque eu esperei terminar para você me dar uma solução. Não dá mais. A minha solução, às vezes, é estética. A tua, o resultado é um pouco mais agressivo, né? A obesidade traz transtornos maiores no que se diz respeito à saúde, né? Não só a saúde estética. Então, o transplante de cabelo, ele restabelece isso, e histórias que eu vejo no consultório de pessoas que tinham limitações de relacionamento, limitação de trabalho, limitação de não conseguia ir para a faculdade. Você sabe, eu tive um paciente que a irmã ia casar, o pai tinha falecido, ele ia entrar na igreja com ela, mas ele não ficava sem boné. E aí, a hora que eu fiz a cirurgia, olha a transformação. Então, assim, não foi pôr cabelo nele. Eu dei uma autoconfiança, eu dei uma parece. condição para ele, e isso para mim foi muito bom, porque eu entendi o meu propósito da medicina, né? Eu falei, não, eu faço isso, faço com prazer. E hoje, para mim, assim, alguns acham que é vender cirurgia de transplante de cabelo. Eu faço medicina para restauração capilar. E com isso eu restabeleço outras coisas, né, muito, muito voltadas à autoestima. E a gente sempre acaba batendo junto aqui. Meu paciente depois ele vai lá no Cassiano, porque ele quer mais alguma coisa, ele melhora a face, ele quer respirar melhor. Ele vai lá no Paulo, porque aí ele quer complementar. Eu falo que assim, o Paulo é como se fosse aquela casa pronta, ele vai lá e põe o quadro. Né? Ficou lindo, ele foi lá e ficou lindo. Você, o paciente, muitas vezes, ele vem ali, baixa autoestima, imagem que ele não está se sentindo bem, ele não acha uma saída. Puta, ele melhorou. Ele fala, bom, agora eu quero perder peso, porque agora eu quero... Aí ele vai em você, não é só o peso, é todo um descontrole, né, de endocrinológico. Aí ele vai e fala, mas agora meu nariz também não está bonito. Aí eu vou Então, você cria no paciente uma nova vontade de viver. Quando você entende isso, e aí você faz e se empolga, e que você quer que o paciente seja seu amigo, que você faz por ele, não por você, nossa... Essa coisa do sorriso, né, do cara chegar, uma carta, é uma declaração de amor. E o contrário é verdadeiro, que eu falo que não adianta só o quadro bonito se a moldura não tiver de acordo. Mas assim, você tem um Então troço que te traz mais prazer do que a pessoa se fala, não, obrigado, eu fiquei feliz, e você saber que você fez aquilo por alguém, né? Eu acho que quando você entende esse propósito, e na medicina, que eu estou vendo um monte de gente sem propósito, né? A gente está cheio disso, né? Mas, é uma coisa que me faz feliz. Eu encontrei no transplante de cabelo uma coisa que, assim, Deus pôs na minha vida e falou, cara, você vai fazer isso aqui, e através disso você vai mudar a vida de pessoas. E é isso que de fato acontece. Cassiano, você acha que a mesma linha de pensamento quando alguém te busca querendo mexer no nariz? Sim, a gente sempre trata o paciente num todo, né? Todo carinho, vendo tudo que aquilo traz de ruim para a pessoa no dia a dia. Então a gente conversa bastante com o paciente sobre isso. E depois vê a satisfação, as histórias. Tem paciente que vira influenciadora depois, que aí vai para a internet. Então é bem bacana e satisfação muito grande, né? E os resultados
são assim, são absurdos, né? Porque muda muito, né? E fala um pouquinho do processo cirúrgico, porque às vezes na hora que mostra ali o que era antes, o que ficou depois, parece que é um procedimento simples e fácil, né? É como o Paulo, são horas operando, né? E o teu caso é uma cirurgia muito minuciosa, é uma cirurgia difícil, ela é milimétrica. É uma cirurgia bem complexa, realmente. Cada milímetro que a gente trabalha, e depois também a gente vai acompanhando o paciente na cicatrização, tudo vai influenciando, então o nariz é muito detalhado por conta disso, e o pós também tem que ser bem importante. Hoje a cirurgia evoluiu muito, então as técnicas estruturadas, a gente usa o piezo, que é o ultrassom, então isso traz um benefício no pós-operatório, menos inflamação, menos trauma. O piezo ele faz um desenho do osso nasal sem traumatizar os tecidos, os vasos sanguíneos, então a gente tem menos, até a gente estava conversando ali, né? Que hoje em dia a cirurgia não é aquele paciente que sai da cirurgia e parece que apanhou, que está com aquele olhão roxo, tudo fechado. Então hoje a gente vê o paciente com 7 dias, só está aquele amarelinho, então todo o cuidado intraoperatório, tudo que a gente faz passo a passo, é para trazer esse benefício no pós-operatório e deixar um pós-operatório mais tranquilo, e o paciente ter uma recuperação mais rápida e voltar às atividades mais rapidamente também. Uma coisa importante também é que essa cirurgia ela é feita a nível, é uma cirurgia eletiva, né? Não fica um mínimo de tempo no hospital, você é acompanhado também por uma equipe muito top. Fala um pouco disso, porque para desmistificar essa coisa de que é muito complicado também, né? Sim, é uma cirurgia que leva um tempo grande por conta desses detalhes, em torno de 3, 4 horas, normalmente hoje em dia. É feito em ambiente hospitalar, controlado. Hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar num ambiente hospitalar sem doenças praticamente, então só de cirurgias eletivas, estéticas e funcionais, que é, acho que um diferencial importante também. A equipe de anestesia faz 15 anos que faz só esse tipo de anestesia, então tem uma equipe toda preparada para trazer o bem-estar do paciente no pré, no intra e no pós-operatório também. Para cuidar de tudo, né? Dr. Paulo, fala um pouco do que é odontologia estética avançada. Aquilo que você executa hoje no seu consultório, toda a questão do planejamento, o que a odontologia digital possibilita em termos de resultado, rapidez, menos tempo de tratamento, melhor recuperação, a possibilidade de ver o final já desde o início do tratamento, né? Que é muito legal que a gente fala assim, no caso de vocês, é aquela coisa, o cara vai ver no final que ficou bom, mas já dá para ver antes, né? E depois só vai, ou seja, o objetivo de vocês é seguir o planejamento, né? Não é bem assim, vou lá colocar lente de contato, e você vai lá e cola, e aí a gente vê essas agressividades que a gente tem visto nas redes sociais, em televisão, que sai fora total do padrão do que é estético, são exageros. Então a odontologia digital trouxe para mim, desde 2014, foco no planejamento. Por quê? Eu faço uma analogia da boca como se fosse fazer uma construção. Você não vai começar a construção pintando a casa, você vai começar a construção pelo alicerce, pelo projeto. Então a gente faz primeiro um projeto de tudo que vai acontecer no caso, passo a passo até o final, e aí nós vamos observar e vamos propor para o paciente todo aquele passo a passo para fazer algo que no final realmente seja de sucesso. Porque às vezes chega o paciente lá e fala assim, nossa, eu queria aqui deixar o dente branco, mas às vezes falta dente, ou a pessoa tem uma má oclusão, e a má oclusão causa má postura, que causa dor na TM, que causa outros problemas. Então, assim, vamos tratar primeiro o que importa, né? E depois nós vamos ver os benefícios estéticos. Porque eu falo muitas vezes assim, a pessoa vai lá e trata o funcional, por exemplo, no caso, o Luiz Gustavo fez Invisalign comigo, Cassiano. De repente o cara faz um Invisalign que vai tratar um problema oclusal e de alinhamento dos dentes, e o cara vai ganhar a estética de brinde. Ele não precisa fazer nada além daquilo. Está pronto o tratamento. Você ganhou aquilo de presente para você no final, e é isso que acontece muitas vezes. Então, assim, a odontologia é muito mais do que você estava falando, igual você estava falando, é muito mais do que apenas colocar dentes bonitos, fazer dentes brancos, clareamento.
é restabelecer a qualidade de vida da pessoa como um todo. O que eu penso é assim, é a banalização, né? Então você tem toda a sua conduta e tem todo o seu carinho pelo paciente, você investe, você quer dar para ele o que melhor você sabe. E aí a gente vê que essa não é uma realidade. Tem gente banalizando aquilo que a gente acha importante. Então, para mim, eu faço medicina de restauração capilar. Tem gente que vende transplante de cabelo. Tem gente que põe lente de contato dentária. O Cassiano sabe, tem gente que opera nariz, tem gente que orienta o paciente a perder peso. Ninguém faz um tratamento e assim, essa falta de, eu acho que hoje, essa identidade com o paciente. Meu filho faz medicina. E aí, hoje, essa explosão de médicos, você fala, e agora? Será que vai ser um bom mercado? Mercado que eu falo vai ter onde ele trabalhar? Eu só falo para ele, goste de gente. Quando aquela pessoa que está ali na sua frente, não cabe a mim avaliar a queixa dela, se ela é grande ou pequena, menosprezar. Quando eu sinto carinho, que eu valorizo, que eu trato, nossa, é diferente. O que eu estou vendo hoje é que tem gente pondo lente, tem gente operando o nariz, tem gente colocando as pessoas para emagrecer, tem gente vendendo transplante de cabelo, mas não tem muita gente disposta a tratar de gente, porque esse é um problema. A gente tem que entender que as pessoas, a calvície ela é progressiva. Eu não posso operar um menino de 22 anos hoje para vender uma cirurgia para ele, e depois vender uma com 26 e vender uma com 32, e aos 40 eu falar, não dá mais para te vender. Então, é isso que eu acho que está faltando. A gente precisa criar uma cultura para que a gente goste de gente. Nós temos que ver o nosso paciente como alguém que quer muito, muito além da estética. Ele quer coisa que nós podemos dar. E acho que a nossa função hoje é conscientizar as pessoas, os pacientes, que tem gente que está vendendo as coisas. E aí é melhor você ser um vendedor do que você ser médico. Esse é o meu pensamento. Então, assim, a minha visão do que a gente está falando aqui, embora a gente acabe em alguma coisa estética, mas a parte estética ela é muito menor do que tudo que a gente oferece com a nossa abordagem, que ela deve ser a melhor, a maior e a mais acolhedora possível. Até porque quando você gosta de gente ou você valoriza o teu paciente, você muitas vezes não vai oferecer o que ele quer ou o que é melhor para você, ou porque você está pensando nele. E então, muitas vezes, não cabe um transplante. Muitas vezes, como você disse, com o Invisalign resolveu o problema do cara, não precisa colocar as lentes, se está bonito os dentes. Muitas vezes, a pessoa chega lá e fala, você tem certeza que você quer operar o nariz, né? Já teve caso assim, doutor? Sim, é importante sempre conhecer a história do paciente, ver o que está incomodando. Às vezes são coisas mínimas que as pessoas falaram para o paciente e nem está incomodando tanto ela. Então vai passar por um procedimento detalhado, que é complexo. O paciente tem que estar bem ciente do que quer. Então essa conversa no pré-operatório, então é muito importante para a gente entender aonde o paciente quer chegar. E tem pacientes também que vão com uma ilusão que o nariz tem que ficar igual de alguém, ou um nariz muito diferente, porque cada pele é diferente, e é muito importante na cirurgia também. Então a gente tem que entender o que o paciente quer e passar as condições que a gente tem para fazer aquilo, e chegar num denominador comum entre o médico e o paciente, para a gente conseguir ter um resultado de sucesso e ela ficar o mais feliz possível. Muito legal. Maria Paula, você que é uma mulher bonita, que se preocupa com essa questão de beleza, e é importante para você, né? Porque é o teu dia a dia, né? O que você procura quando você vai, ou o que você pensa, ou quando você vai procurar um profissional para fazer algum procedimento? Qual que é a tua visão a respeito disso? Assim, você pensa, você imagina que em qualificação, estudar esse profissional, ver o resultado dele, o quanto isso é importante para você? Eu estava vendo vocês falando agora, acho que está faltando muito ética profissional hoje, né? Os profissionais estão visando muito o lado financeiro e esquecendo, né, às vezes, do principal, que é essa coisa mais humanizada mesmo, né, com o paciente.
eu sempre procuro, eu vou lá, óbvio, hoje no Instagram, né, porque é o cartão de visita de qualquer profissional, busco também na internet e procuro pessoas que eu conheço que já foram pacientes também, né, porque está tão banalizado tudo que tem tanta gente marqueteira, né, um marketing absurdo, mas que, na verdade, na prática, né, o profissional não é aquilo tudo. Então, eu sempre procuro informações com pessoas, né? Porque, por exemplo, como você estava falando, às vezes a pessoa chega ali no seu consultório com um defeito mínimo. Eu vejo beleza até nas imperfeições. Eu acho que você não precisa estar extremamente perfeito, né? Com dente branco da cor de um chiclete, todo alinhado. Por exemplo, meu dente é tronchinho embaixo, eu tenho que arrumar. Mas eu quero arrumar, mas eu quero deixar ele levemente tronchinho, sabe? Por exemplo, meu nariz tem esse ossinho daqui, tem umas imperfeições. Eu sei o que eu tenho que tratar a parte, né, sem ser funcional, que me atrapalha muito. Mas essa parte estética, esses defeitos, não me incomodam a ponto de eu passar por um processo, né, cirúrgico. Se bem que hoje a gente pode atrelar as duas coisas, né? Isso é muito bacana. Então, eu procuro muito me informar com pessoas, né, com amigos que já se consultaram, já fizeram algum procedimento, e procuro sempre um profissional, né, que tenha ética, assim, profissional em primeiro lugar, porque eu morro de medo. Eu estou vendo tanta coisa feia, né, hoje em dia, tanta aberração, gente bonita ficando feia, né, em busca de uma perfeição, né, se espelhando numa pessoa. Às vezes você pega a foto de uma atriz ali, leva para o médico, você é completamente diferente, né? Seus traços daquela pessoa. As pessoas estão perdendo a personalidade, né? Então, eu acho muito importante quando o médico tem essa ética e fala, não, você não precisa, né? Eu acho que, né, vamos dar uma segurada, acho que o seu caso, um Invisalign resolve, não precisa você colocar uma lente, né? Eu acho que é isso. E as pessoas correm muito risco, né? Por não conhecer o profissional e não fazer essa pesquisa, né? Fala, meu amigo. E hoje nós que estamos mais velhinhos, né? Nós não somos mais novinhos. A gente perde muito para os jovens que têm muita facilidade com o digital. Então, o pessoal se forma, sai da faculdade, às vezes não tem curso nenhum, tem uma formação muito fraca, só que o cara bomba, ele é o da moda do Instagram. Então, isso não é um problema para nós, porque depois a gente acaba voltando, fala assim. Mas é uma coisa assim que acaba distorcendo a visão de quem está vendo ali, do público que está vendo, público-alvo. Então, eu conheço, inclusive, médicos e dentistas que são muito melhores que eu, que têm um currículo impecável, que o cara não tem nem Instagram. E aí o cara, ninguém sabe quem que é, e o cara é o cara. A gente tem que entender o meio termo disso tudo, né? Faz parte, a rede social, ela existe, ela tem um peso importante. Eu vejo rede social de alguma coisa. Primeiro, eu nem sou muito apegado a isso, mas quem que é? Vou ver sua rede social, ver o que você faz. Faz parte. Mas essa superexposição acabou há 2 anos, 3 anos atrás. Para a gente que é, né, menos atento a isso, nossa, o mais velho está enrolado, porque você não tem desenvoltura, você não sabe muita coisa, e a rede social vai te tirar do mercado. E aí foi um pânico, assim, né, porque, nossa, agora quem é novo sabe fazer, eu sei operar, mas não sei fazer rede social, vou sair do mercado por causa disso? E não foi uma verdade, isso não se concretizou. Em algum momento houve aquele burburinho, mas hoje uma frase ficou para mim assim, ficou famoso, mas a fama não se sustenta sem a relevância do trabalho. Não existe, ela é momentânea. Ou você mostra a relevância, ou você prova que você é capaz, ou você não vai ficar. E aí, provar que é capaz é todo um conjunto, né, que você entende. Operar é provar que é capaz, e não operar também é provar que é capaz. Ser capaz de dizer para o paciente, olha, o seu caso não é cirúrgico, você não tem indicação. E faz parte, não tem outra forma, né? A gente vive isso, a gente vive a verdade. E quando a gente vive a verdade dentro da medicina, e vive a verdade pelo paciente, uma mentira puxa a outra, uma verdade ela resolve problemas, né? É lógico que o Instagram ou o Google, ou seja, as ferramentas da internet são muito importantes para atrair paciente. Mas na minha visão, não existe
algo melhor do que você manter um paciente que confiou em você? A gente conversou ali no fundo, ó, 90% dos nossos pacientes são indicados por outro paciente que já operou com a gente, alguém que já passou na sua clínica e ficou muito feliz com o que você fez por ele. Então, a gente tem estatística de clínica. Como que me conheceu? Na minha clínica é assim, rede social, 1, indicação do Renato, 10. Porque assim, nós temos, né, essa relevância de serviços prestados. E outra coisa que eu penso hoje é que a gente cada vez mais vai fazer menos de uma coisa só. Eu não posso eu sou cirurgião plástico. Aí você fala, opera meu nariz? Não, opera com o Cassiano. O Cassiano é o cara que opera nariz todos os dias, ele é melhor que eu. A gente vai ter que aprender a fazer isso. Não, né, é o Paulo, eu não sei. Eu estou fora de peso, o que você acha que eu... Não, eu não sei fazer isso, ele é melhor que eu. Então, a gente vai ter que aprender a fazer isso, porque não é só por mim, é pelo paciente. Eu opera meu nariz, aí eu faço o nariz bonitinho, mas não respira. Eu não sei fazer funcional. Então, a gente vai ter que se reaprender. Exatamente. E fazer uma coisa diferente. E aí cabe a nós aqui mais velhos começar a dar um pouco de exemplo, porque a molecada está fazendo errado. Mas uma coisa que vocês têm muito que precisa ser valorizado é essa carteira de clientes, pacientes ao longo do tempo, que eu sempre falo isso para vocês sempre. O mais importante vocês têm, que é isso. E é mais difícil, é mais fácil e mais barato você manter um cliente com você do que você trazer um novo. Só que é um trabalho que ele precisa ser um trabalho de formiguinha. E em algum momento esse paciente confiou em você, pagou pelo teu serviço e ainda continua te respeitando. Então, agora, hoje eu fiz um podcast de manhã com o médico e foi muito legal. Ele falou para mim assim, minha rede social tá linda, maravilhosa, do jeito que eu preciso. Eu falei, como assim, doutor? Não, eu só preciso que as pessoas me indiquem e aí a única coisa que funciona na minha rede social é que a pessoa vai lá e me vê que eu faço aquilo. Então, não está funcionando como venda, e sim como algo que é um porto seguro para a pessoa falar, realmente esse cara é um médico nessa área, ele funciona e ele é muito bom nisso, né? Então é o que tá em alta e é isso mesmo. Eu estou muito feliz de vocês terem participado comigo desse talk. Foi muito bacana poder conversar com vocês e poder passar a informação que salva, né? E essas informações de relevância, é muito engraçado que desde ontem está acontecendo justamente isso. A gente fala do procedimento estético, mas acaba voltando muito na humanização e na individualização dos procedimentos. Eu acho que essa é a tendência e é o que vai acontecer daqui para frente. Obrigado, meus amigos, vocês terem participado comigo. Obrigado vocês estarem nos apoiando desde o início. Basicamente, Maria Paula, esses 4 fazem parte do início da história da antiga revista Saúde, né? Dinossauro da revista. Dos dinossauros. E ainda muito legal que a revista continua dando resultado, né? Lógico que a gente se modernizou também, como eles todos, mas ainda continua dando resultado. O próprio Paulo Botura falou que se eu acabar com a revista, ele não é mais meu cliente na agência, então eu vou mantendo a revista, porque continua dando resultado, né? E lá atrás a gente minha senhorinha chega com a página na mão lá no consultório. Chega lá e conta a história ainda. Eu li uma revista e aí duro que ela me quebrou, né? Porque ela falou que leu a revista e não tinha o telefone. Foi uma publicação que a gente soltou, porque ele pode ter telefone na página, e aquela foi sem, né, Paulo? E aí ela falou, ela criticou, falei, mas tá bom, a gente aprendeu, né? Mas foi muito bom o resultado. Gente, obrigado mesmo, uma salva de palmas. Muito bacana. Vamos fazer a foto? Você faz a gente sentado, depois a gente faz em pé.